A conversa hoje diz respeito a um gênero de leitura que faz sucesso no mundo inteiro, produz milionários instantâneos, e a gente quer discutir se apertando, espremendo isso tudo, do que resulta disso. Eu me refiro à literatura de autoajuda. Nada melhor do que conversar com uma pessoa que lida com processos de suporte psicológico e que pode estar fazendo uma avaliação da efetividade ou não disso. Para isso nós vamos conversar com a psicóloga Graziela Reis. Graziela, é uma pergunta um tanto incômoda, digamos assim, ou meia cara de pau, porque envolve uma invasão de competência. Até onde livros de autoajuda são válidos? Do ponto de vista de que ele seja como um instrumento complementar para o trabalho de psicoterapia, né? Tendo em vista que o livro de autoajuda, ele é meio visto como um manual, como ideias gerais. Então, as ideias gerais, elas nem sempre cabem aos indivíduos, né? Talvez, então, por isso que o trabalho de autoconhecimento, aliado, sim, a esse instrumento, ele pode ser positivo. Tá, quando eles funcionam como manuais, eles estão estereotipando, né? Exatamente. Eles estão generalizando. Isso. E nem sempre o que é bom para você é bom para mim. Então, o trabalho de terapia, ele nos faz discernir isso. O que é positivo para a minha vida? Né? O que vai me trazer conforto emocional? Todo trabalho terapêutico, ele envolve necessariamente uma autopercepção, ou seja, você orienta ou induz ou aconselha ou recomenda o paciente a buscar se perceber? Sim, o ponto principal é esse. Por isso a gente fala autoconhecimento, né? Até porque o psicólogo, ele é um facilitador para esse processo. Então, a gente orienta que a pessoa busque, sim, as suas próprias respostas. Não oferece as respostas. Exatamente. Né? Agora, mas tem sentimentos, percepções que são universais, né? Sim. Por exemplo, tipo assim, vamos ficar naquelas frases tipo feito. Se você acha que você está certo ou errado, em ambos os casos você está certo. Porque tudo é como o mundo começa em mim, né? Aliás, o mundo começa em cada um de nós. Sim. Nós somos a primeira referência do mundo, né? Meio copo d'água para um otimista está meio cheio, para um pessimista está meio vazio. Então as coisas podem se generalizar, sim, né? Sim, sim. E eu acho que é nesse sentido que os livros, como você bem falou, que fazem milhões. Porque as pessoas acabam se apegando a essas ideias de otimismo, de positividade, não é? E que acabam fazendo bem para nós todos de uma forma geral. Mas tem uns colegas seus, psicólogos, que estão ranzinhas e dizem que livro de autoajuda, autoajuda é muito o autor. É verdade. Por conta dessa generalização, né? Dessa falta de discernimento, de compreender que, isso que eu repeti, né? Que eu falei, que o que é bom para você não é bom para mim. Mas, Graziela, de qualquer maneira, não tem uma carência aí que está sendo suprida, não? Porque, veja bem, para fazer tanto sucesso assim, ou porque vocês estão sendo profissionais que estão se tornando inacessíveis, não se sabe, não se sabe. Eu estou especulando, não estou afirmando, tá? Mas a questão é que tem uma motivação por trás disso. Esse livro, O Segredo, nossa, foi um best-seller mundial, vendeu pra caramba, trabalhando com conceitos que são antigos, na verdade. Foram apenas recontados de outra maneira, né? O poder da visualização, o poder de você se autodeterminar e se concentrar, né? É verdade. E aí eu vejo duas coisas, assim. Uma é que, ao contrário, eu acredito que o psicólogo hoje em dia, ele está assim mais acessível, né? Tendo em vista até que, até nos planos de saúde, hoje nós temos espaço, né? Sim. Agora, e com relação aos livros, né, de autoajuda, eu acho que nós, seres humanos, nós estamos muito áridos por respostas, por reafirmar esses conceitos, por isso que são ideias antigas, mas que estão sendo trazidas novamente para dar esse conforto, para dar esse direcionamento aí.
Ou seja, é verdade que funciona, né? Sim, de certa maneira, sim. De certa maneira está funcionando. Aham. Uhum. Agora, a gente pode generalizar, Graziela, dizendo que todo mundo, na verdade, precisa de terapia? Existe uma pessoa que não precisa de terapia? Existe ser humano? Pois é. A gente enxerga a terapia com aquela velha frase, né? Médico de doido. Primeiro que somos psicólogos e não médicos, né? E nós trabalhamos exatamente com o autoconhecimento. Então, desse ponto de vista, porque em geral as pessoas procuram o psicólogo quando tem um problema. E já que a psicologia, ela trabalha o autoconhecimento, não necessariamente que eu precise de ter um problema para me conhecer, né? Talvez eu possa estar prevenindo algumas dificuldades, né? Uhum. Maneiras de lidar com os problemas que virão. Em 9 minutos a gente conversa com a psicóloga Graziela Reis, a gente volta já. Voltamos com 9 minutos que traz hoje a psicóloga Graziela Reis. Graziela, falávamos de autoconhecimento, você falou que na verdade o psicólogo é um facilitador no sentido de ajudar a pessoa a se tocar e se perceber, né? O autoconhecimento é algo que a pessoa pode, digamos assim, buscar empreender sozinho? Pode? Sim. Sim, não necessariamente precisaria de um psicólogo. Não necessariamente. Mas certamente, não psicólogo, ele vai levar para essa pessoa se perceba. Sim, talvez seja apenas um processo um pouco mais acelerado. Uhum. Né? Acho que a diferença é só essa. Mas que também depende do ritmo de cada pessoa. Né? Até porque, assim, eu vou para um psicólogo, eu estou com um problema X. Eu sento na frente de uma pessoa desconhecida, né? Eu tenho que falar da minha intimidade. Então, o processo ele já começa aí, né? Por isso que às vezes as pessoas falam, né? Eu conversei com a minha amiga e eu tive um conforto, né? Então, quer dizer, na verdade, é aquela escuta, né? Ativa, né? Ativa. Exatamente, aquela atenção que não necessariamente a amiga ou o psicólogo precise dizer algo. Eu precisava era ser ouvida, era ter aquela atenção. E eu mesma fiz as minhas elaborações. Eu já vi isso muitas vezes. Como foi ótimo conversar com você. Pô, eu não disse nada. Exatamente. Ou seja, a pessoa já estava pronta para aquele processo. Mas eu acho que tem um aspecto simbólico fortíssimo nisso. Uhum. Isso é a visão minha de leigo, né, claro. Uhum. E é um perigo falar com um psicólogo, com tanto psicólogo assistindo a gente às vezes. Acho que o pagamento é fundamental por isso. Sim. O pagamento, na verdade, ele tem um valor simbólico muito forte. Sim. Né? Uhum. Ou seja, na medida que a pessoa paga, ela está se comprometendo, ela está criando um tipo de compromisso. Sim. Né? Eu posso, por exemplo, estar devaneando com você aqui, falando, idealizando uma série de coisas, mas na medida que eu estou pagando, eu tenho apreço ao meu dinheiro, eu vou ser objetivo e você vai me instar, vai me questionar a respeito de certas coisas. Sim. Que eu não vou responder simplesmente por responder, porque, de novo, estou pagando, então eu vou pensar seriamente no que eu vou te responder para que, de fato, você possa me ajudar, não? Sim. É uma forma de você se comprometer com o seu próprio processo. Né? É interessante isso. E é interessante como a nossa sociedade caminhou para isso, né? De ter, não o valor em si, sim, mas a materialização mesmo, né? Hoje a gente vê muito essa questão do consumismo exacerbado, né? O ter, né? Uhum. Então, é interessante, né? É uma outra discussão, mas que nos faz pensar sobre isso. Né? Agora, uma questão. A autoajuda não floresceu mais a partir de uma certa frustração com as religiões, não? Antigamente, o que a gente pode entender hoje com a autoajuda podia ser suprido pela fé, pela convicção, pela certeza de uma causa última e transcendente que ia me responder. Hoje eu vou para a psicóloga, não sei, ou busco um livro de autoajuda. Eu dentro da psicologia, eu costumo ver o ser humano da seguinte maneira.
Nós somos seres físicos, mentais, emocionais e espirituais. Então, assim... A psicóloga Graziella que vê isso ou a psicologia que vê isso? A dimensão espiritual? É uma linha da psicologia né? chamada transpessoal, sim. que vê o homem dessa maneira. Sim, reconhece, né, a dimensão espiritual. Exatamente. Então, desse ponto de vista, a gente entende que o homem atual está árido de respostas, de conceitos, de valores. Então, nesse sentido, não necessariamente que uma coisa vá suprir a outra, no sentido da psicologia e a religiosidade. Mas não se excluem, né? Não se excluem, exatamente. Elas se complementam, né? Porque a gente não pode deixar de compreender que a fé, ela é um alimento, né? Assim como a compreensão das minhas emoções, né? Assim, não é pouca coisa não isso, compreender a emoção da gente é complicado, né? Eu acho que aí precisa de um psicólogo, né? Sim. Então, cada coisa no seu espaço. Agora Graziella, parece muito evidente que a sociedade está doente, né? Se a sociedade está doente, a missão da terapia, então, do terapeuta, no caso, é buscar ajudar o indivíduo a entender esse complexo, essa situação, esse mundo, essa ordem que ele está inserido e se inserir melhor nisso. Como? Mas como se todo o tecido em volta de nós, na verdade, a gente percebe essa doença, não percebe? Sim, percebe. Como é que lida com isso? Como é que negocia isso, Graziella? Pois é uma tarefa difícil que nós estamos vivendo, mas eu acredito assim, que a partir do momento que a gente trabalha a nossa individualidade, a gente consegue promover transformações nos meios onde estamos inseridos, né? Então, a frase, né, também assim, de que eu consigo mudar o outro a partir da minha mudança. Sim. Né? Então, eu acredito que seja nesse sentido. A experiência prática mostra que isso é verdade. Né? Sim. Grato, Graziella, pela sua presença, sua disponibilidade de vir aqui e falar conosco a respeito disso. Obrigada a você, foi um prazer. Em 9 minutos a gente contou com a presença da psicóloga Graziella Reis. Até já. Sou passageiro.